Resistir ao diabo não é uma tarefa passiva, exige algumas ações e, ao decorrer desse vídeo, nós iremos aprender como lutar e vencer o diabo à luz das Escrituras. Então fique aqui comigo. Se você é novo por aqui, eu me chamo Érica, você está no canal Café e a Razão. Por aqui nós compartilhamos conteúdo cristão, devocional diário, estudo bíblico semanalmente. Então seja bem-vindo a mais um devocional para a glória de Deus. Nós aprendemos aqui nos vídeos anteriores que o diabo, conhecido como Satanás, inimigo de Deus e inimigo do seu povo, tem como missão, foco principal, tirar as pessoas da presença de Deus, afastar a mim e a você da presença de Deus. Por isso ele tem tentado, dia após dia, fazer com que nós caiamos em suas tentações, porque afinal ele quer nos ver destruídos. Ele, como inimigo, sendo inteligente, sagaz, astuto, nós, como cristãos, filhos de Deus, inimigos declarados, nós temos que aprender a lutar com as armas da fé. Você precisa ler Efésios capítulo 6 para que você possa entender e saber como usar da armadura de Deus, que é a armadura espiritual. Nós aprendemos que nós precisamos colocar o capacete da salvação para que a nossa mente esteja blindada. Nós precisamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aprendemos que é conhecendo, guardando e usando a palavra de Deus que nós conseguimos vencer o diabo. Aprendemos também que nós precisamos ser sóbrios em relação a tudo que fazemos, pois tudo que fazemos tem consequências. Precisamos estar com a mente atenta, vigiar. E hoje nós iremos falar sobre resistir ao diabo. Essa passagem, Tiago capítulo 4, versículo 7, onde diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa passagem nos ensina, meus queridos, que nós devemos, em primeiro lugar, nos sujeitar a Deus. João Calvino comenta a respeito desse versículo e ele diz que a sujeição a Deus é o primeiro passo para que nós possamos resistir ao diabo. Sem uma submissão humilde e completa a Deus, nós nunca conseguiremos resistir ao diabo. É impossível resistir a ele e às suas tentações sem antes se submeter a Deus. Então nós precisamos aprender a respeito disso. O que é submeter a Deus? Como nós podemos nos submeter a Deus? O que é isso? O que significa isso? Como nós podemos aplicar isso em nossas vidas, no dia a dia? É muito simples. Submeter-se a Deus é reconhecer quem Ele é, reconhecer a sua autoridade, reconhecer a sua soberania em nossas vidas, reconhecer que é Ele que manda. Submeter-se a Deus é reconhecer Ele como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Submeter-se a Deus, no entanto, é obedecer a Ele. É reconhecer a sua soberania e obedecer a sua vontade. Isso é submeter-se a Deus. Então, meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos aprender hoje, nós precisamos nos submeter ao Senhor para que nós possamos resistir ao diabo. Porque resistindo a Ele, a palavra de Deus fala que Ele fugirá. Isso mesmo, põe o diabo para correr. Ele fugirá. Não tem como, ele não consegue permanecer. Ele fugirá. Chegará ao ponto em que ele fugirá. E é isso que nós precisamos. Como aqueles soldados que estão em batalha, ele quer afugentar o inimigo. Não é verdade? Resistir ao diabo requer ação. Não é algo passivo que nós esperamos, mas requer ação. Porque a palavra no original, o resistir, aqui no original grego, é uma palavra que implica uma postura ativa. Eu vou colocar a palavra aqui porque o meu grego, a minha pronúncia não está muito boa,
mas é essa palavra e ela significa uma postura ativa, como um soldado que vai para a batalha. Ele não fica esperando o inimigo e só se defende. No momento exato, ele age. No momento exato, ele tem que agir. É algo em que nós mostramos disposição para se opor ao diabo. Ah, Érica, como assim? Primeiro, rejeitar o pecado é uma ação. Olha, nós sabemos que nós somos pecadores. Isso todos nós sabemos. Às vezes, quando nós nos referimos à santidade, logo as pessoas que ainda não entendem a respeito disso já pensam, lá vai ela se sentindo a santa. Aí já imaginam a santa, né, como a Igreja Católica canoniza, imagina alguém sem defeito, zero defeito. Uma santidade totalmente utópica, digamos assim, né, aos olhos do mundo. Mas nós sabemos que a santidade não funciona assim. Essa palavra, né, de santo, santidade, deriva da palavra kadosh, que significa separado. Então, quando nós dizemos e quando o Senhor fala ser de santos, é porque nós realmente temos que ser santos. Nós temos que ser separados para Deus. Separado do mundo, das coisas desse mundo para Deus. Com isso, nós rejeitamos várias coisas e temos como objetivo, alvo, meta, a cumprir a santidade, a nos desviar do pecado, da vida pecaminosa, a sempre buscar aquilo que está correto, aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, a pensar nas coisas lá do alto. Mas nós sabemos que nem sempre isso acontece. Uma vez ou outra caímos no pecado. Mas a palavra de Deus nos fala. 1 João capítulo 1, versículo 8 a 9, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso quer dizer que nós pecamos sim, mas que devemos sempre confessá-los. Não é se acostumar com o pecado. Não é ter um estilo de vida pecaminosa. Não é ter o pecado como estilo de vida. Mas quando a gente cair na tentação, quando pecarmos, nós confessarmos ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A palavra de Deus fala que nós temos um advogado diante de Deus. O diabo, ele é o acusador. A palavra de Deus cita ele como acusador. Nosso acusador é o diabo. Mas Jesus é o nosso advogado perante Deus. É o nosso intercessor verdadeiro. Então, meus queridos, uma ação para que nós possamos resistir ao diabo é fugir do pecado. E se por acaso nós cairmos, nós precisamos confessar. Nos arrepender, confessar e não pecar mais. Quando aquela mulher pega em adultério, ela está diante dos seus acusadores. As pessoas começam a pegar pedra para atacar. Jesus então fala: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Então nenhum deles tiveram a coragem de atirar a primeira pedra. Mas alguns querem usar essa passagem de maneira errada, dizendo: olha, nem Jesus não julga. Por que você está me julgando? Deixa eu viver aqui a minha vida de pecado. Não, Jesus sim perdoou. Claro, Jesus perdoa. O seu amor é imenso. Mas no final dessa passagem, Jesus diz: cadê os seus acusadores? E no final Jesus fala: vai e não peques mais. É isso que nós precisamos aprender. Claro que Jesus perdoa. Claro que Jesus está ali. Mesmo que existam muitas pessoas apontando o dedo, o inimigo, todos apontando o dedo, Jesus está ali para nos defender. Mas Ele diz: vai e não peques mais. É isso que acontece. Então, uma atitude para que nós possamos resistir ao diabo é fugir do pecado, se afastar do pecado. E se, por acaso, pecarmos, sabermos que nós temos advogado diante de Deus, confessar esse pecado, pedir perdão por esse pecado
e se arrepender e não fazer mais. É assim que a palavra nos recomenda. Uma outra atitude que nós podemos fazer é fortalecer a nossa fé. Como que eu fortaleço a minha fé? Comunhão com Deus. Comunhão com o Senhor, em primeiro lugar. O que é comunhão com Deus? É eu buscá-lo, é eu querer me aproximar mais de Deus, é eu buscar um relacionamento com Deus, através da oração e através da leitura bíblica. É importante também participar de uma comunidade cristã, estar em comunhão com outros que têm o mesmo pensamento que o seu, porque a igreja do Senhor é uma só, é uma unidade só, temos o mesmo pensamento, o pensamento que está na Bíblia. Então, um fortalece o outro. Você está desanimado, está caindo, está se sentindo derrotado, existe alguém que está com a fé fortalecida e que pode te ajudar. Agora, quando você está separado do rebanho, como uma ovelha sozinha, você pode estar triste, pode estar machucado em um lugar distante. Então é mais difícil para você vencer. Mas se você estiver junto com todos os outros. Existe uma comparação que eu acho bem interessante do fogo. Imagine uma fogueira ali que está em chamas. Quando alguém tira ali uma brasa, ela até está ali, ela pode até estar ali pegando fogo, ali cheia de vida, fogo, mas você tira ela, separa. O que vai acontecer? O fogo vai se apagar. Então, é muito importante a comunhão com os irmãos. É muito importante estar junto para que o fogo, a chama continue acesa. Então, meus queridos, resistir ao diabo é algo ativo, é algo que requer ação. É fugir do pecado, é fortalecer a fé em Deus. Eu poderia citar vários personagens bíblicos que conseguiram fugir do pecado, que conseguiram fortalecer sua fé em Deus e assim vencer o inimigo. Mas eu vou citar apenas um, que é José. José do Egito, como nós conhecemos. José, ele teve que fugir. A ação dele foi fugir. Ele fugiu do pecado. Ele foi tentado pela esposa do seu chefe, a esposa de Potifar. Ela tentou ele, ela queria ir para a cama com ele, só que no momento em que ele estava sendo tentado, José ele poderia ter caído, era um jovem, né? Imagino que bonito e solteiro, poderia ter caído em tentação ali, mas ele decidiu fugir, é uma ação. Então ele fugiu da tentação, falou não, aqui não. E ele fugiu de forma tão brusca que acabou deixando as roupas e a gente sabe o que aconteceu, que a esposa de Potifar acusou ele de estupro, né? E ele foi acusado, foi parar na prisão. Mas nós conhecemos a história de José, que não é uma história de derrota. Ele passou sim por momentos difíceis, por ser fiel, mas nós sabemos que a vitória dele foi muito maior do que tudo que ele passou. Ele se tornou o número 1 do Egito, governador do Egito. E na época o Egito era a superpotência do mundo, então ele estava, né, abaixo de Faraó, o homem mais poderoso do mundo, que governou com excelência e sabedoria. E a gente sabe do final da história, tudo porque ele decidiu ser fiel a Deus. José foi um homem fiel ao Senhor, ele conseguiu resistir ao diabo, resistir à tentação. Então, fique com essa palavra no seu coração, que Deus abençoe o seu dia grandemente, em nome de Jesus.